Bem, vamos iniciar aqui rapidamente a resolução da nossa primeira avaliação de direito penal da Unicatólica. É uma prova constando de 5 questões, cada questão vale 2 pontos. Essas questões foram fracionadas em itens, né? Seguindo o modelo estabelecido pela universidade, no modelo ENAD, tá bem? A questão 1 pede para aborda os princípios do direito penal. Item 1. Em função do princípio da impessoalidade, a pena de multa fica atrelada à pessoa do condenado. Isso é verdade ou falso? Gente, o que é o princípio da impessoalidade? É um princípio constitucional que diz que a pena não passará da pessoa do condenado. Chama-se princípio da intranscendência. Ou seja, a pena é pessoal. Pena penal não pode ser atribuída a um terceiro, a uma outra pessoa. A pena penal ela é sempre responsabilidade do condenado. Tanto que quando o condenado morre, essa pena é extinta, a extinção da punibilidade. Ah, mas é uma multa. Essa multa pode passar para os descendentes, para os herdeiros. Se for pena penal, não. Qualquer outro tipo de multa de caráter civil pode até acontecer, mas a multa penal, dado o seu caráter de impessoalidade, não, tá certo? Então, esse item é verdadeiro, ela fica atrelada sempre à pessoa do condenado. 2. Um dos requisitos exigidos para a aplicação do princípio da insignificância é a mínima ofensividade da conduta. Isso aqui a gente falou várias vezes. Significância ou bagatela atinge a tipicidade material do fato, não é? Nós falamos que ela recai exatamente sobre a ofensividade. Se a conduta não é ofensiva o suficiente, falta ela tipicidade material, portanto, é atípica. Então, isso é verdade que um desses requisitos é a ofensividade mínima da conduta. 3. De acordo com o princípio da legalidade penal, aquele princípio que está aqui, ó, deixa eu ver aqui, princípio da legalidade, tá aqui, ó, anterioridade. Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. É relacionado a isso que estamos falando. De acordo com o princípio da legalidade, leis delegadas podem criar crimes e combinar penas. Nós vimos nas nossas aulas que apenas a lei ordinária ou a lei complementar, portanto, leis promulgadas, passadas pelo processo legislativo federal, é que podem criar penas e crimes. A lei delegada, não. A lei delegada é uma lei formulada pelo chefe do executivo com delegação do legislativo. Ela não cria pena, não cria lei penal. Então, esse item é falso. De acordo com esses itens, o correto seria o B. Apenas o 1 e o 2 estão corretos. Ok? Vou passar para a segunda questão. Em relação às normas de direito penal, analisa as informações seguintes. A pena cumprida no estrangeiro não atenua a pena imposta no Brasil. Bem, colegas, nós vimos aqui, está lá no artigo 8º, vamos ver aqui. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil. Então, o que torna esse item errado, esse não, ok? O não torna o item errado. 2. Ninguém pode ser punido por fato que lei anterior deixa de considerar crime. Até aqui, ok. Ok? A lei que anterior que deixa de considerar um fato criminoso é abolição de crimes, né? Aí ela erra aqui, quando diz não cessando, porém, em virtude dela, a execução e os efeitos de sentença condenatória. Correto é cessando, né? Cessando, cessam todos os efeitos penais. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixou de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais. Então, a literalidade da lei. Não tem dificuldade nessa questão, não, tá bom? Tá falso por isso. 3. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Teoria da ação, teoria da atividade,
para o momento do crime. Isso aí está lá no artigo 4º, vamos aqui? Assim, ó, tempo do crime, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que ou seja no momento do estado, literalidade do artigo também, sem dificuldade, ok? Então, a verdadeira apenas a 3, isso aqui é o item E, ok? Terceiro, em relação à lei penal no tempo, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A lei nova, que deixa de considerar um fato como crime, ou seja, um abolício crimes, retroage somente para os casos em que não houver trânsito em julgado. Colegas, quando vocês virem qualquer questão objetiva, termos absolutistas como sempre, somente, nunca ou jamais, o item está errado, tá bom? Geralmente é assim que acontece no direito. A lei nova, que deixa de considerar um fato como crime, retroage para os casos em que não houver trânsito em julgado. Ela retroage sempre, sempre. Houve trânsito em julgado ou não, a lei melhor, a lei que extinguiu um crime, um abolício crimes, vai retroagir sempre. 2. Na hipótese de crime permanente, aplica-se a pena vigente no momento da privação de liberdade da vítima, ainda que outra pena mais gravosa esteja em vigor no momento da sua libertação. Na hipótese, crime permanente, que é um crime permanente? Crime permanente é aquele crime que a consumação se estende no tempo. É o tipo de crime, por exemplo, tráfico na modalidade de ter em depósito, etc. Diz assim, aplica-se a pena vigente no momento da privação da liberdade, ou seja, no momento da prisão da pessoa, ainda que outra mais gravosa esteja em vigor no momento da sua libertação. Não há nenhuma relação entre o momento da prisão e momento de libertação com o tipo de lei que se aplica, senhores. A lei que eu vou aplicar no momento é aquela do tempo do crime, da ação ou da omissão. Artigo 4º, a gente acabou de ler, que houve uma confusão, como se colocou, permanente, consumação, prisão e permanência tem nada a ver com o tempo do crime. Leia o artigo 4º. 3. É vedada a combinação de leis penais, ainda que a combinação seja mais favorável ao réu. Isso aqui está correto. O que é uma combinação de leis penais? Combinação de lei penal é quando eu pego duas leis penais, aí quero usar uma parte que é melhor para o réu e a parte pior eu não uso. Eu faço um decote, eu faço uma lei Frankenstein. A gente falou sobre essa lei Frankenstein. Então é proibido isso, né? Mesmo que a lei seja mais favorável. A lei mais favorável, ela tem o bônus de retroagir sempre. Mas essa questão de formatar uma lei com outra para melhorar a situação do réu e ficar em insegurança jurídica. A gente poderia criar qualquer junção de lei para beneficiar. Isso aí tá errado, tá? Ok? Então, é C, né? Somente alternativa 3. Para 4. A prova física aqui. Então, para corrigir. Questão 4. No tocante ao lugar do crime, o Código Penal brasileiro estabelece no 6. Eu trouxe literalmente o sexto aqui, ó, literalmente. Ó. Ok? Considera-se praticado o crime. Isso aqui é lugar do crime, a teoria do lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu, deveria produzir o resultado. Isso aqui é o artigo 6º que trouxe a teoria da ambiguidade. Ok? Contudo, na sala de aula, eu falei das três teorias. Eu expliquei a teoria da atividade, expliquei a teoria do resultado, expliquei a teoria da ambiguidade, expliquei as três e disse: o Brasil adota a ambiguidade. Vamos lá. Então, correto. Pela teoria do resultado ou do evento, o lugar do crime é aquele em que o crime se consumou, pouco importando o local da prática da conduta. É esse o conceito de teoria de resultado.
Eu não estou dizendo aqui que o Brasil adotou essa teoria. Eu estou analisando a teoria do resultado. A teoria do resultado diz isso mesmo. B, segundo o entendimento doutrinário, o Código Penal adotou no seu artigo 6º, chamada teoria do resultado. Não. A teoria adotada no 6º foi a teoria da ambiguidade. Só por exclusão você já tiraria isso aqui. C, pela teoria da atividade ou do resultado, já está aqui um erro. Atividade não é a mesma coisa que resultado. Mas vamos seguir. Pela teoria da atividade ou do resultado, o lugar do crime é aquele em que foi praticada a conduta omissiva ou omissiva. Seria, mas aqui não é a mesma coisa atividade e resultado, colegas. Aqui está fora. Pela teoria da ambiguidade, o lugar do crime será tão somente aquele em que foi praticada a conduta comissiva ou omissiva. Não. Teoria da ambiguidade é essa aqui. Ação, omissão ou resultado. E outra coisa, olha aqui, a palavra absolutista que eu já disse a vocês, em prova objetiva de direito, quando tiver esse tipo de palavra, geralmente está errado. Então, somente. Ok? No Código Penal brasileiro, adota-se com relação ao tempo do crime a teoria da ambiguidade. O tempo do crime a gente viu lá no artigo 4º, teoria da atividade. Show. Até por exclusão dá para resolver. Quinto e último. Sobre a aplicação do direito penal, se é correta. A lei penal é irretroativa? Não, ele está generalizando. Existe uma parte da lei penal que é retroativa. Qual é? A lei penal melhor. Então, a lei penal que beneficia o réu é retroativa. Então, não posso generalizar e dizer que ela é irretroativa, toda ela. Ok? O dia do início é excluído no direito penal. É excluído, colegas? Não é. Vamos aqui, ó, artigo 10 do Código Penal. O dia do começo inclui-se no conto do prazo, no cômputo do prazo. No direito penal, o dia do começo inclui-se. Que é excluído é no direito processual penal. Não se admite a ultratividade da lei no direito penal. Admite, sim, a ultratividade é uma característica da lei penal melhor. Ela retroage e ultraage. Retroagir para atingir os fatos anteriores e ultraage para pegar os fatos superiores, posteriores. D. Na contagem do prazo no direito penal, computa-se o dia do início e exclui do final. Isso aqui está literal o artigo 10º. Quem lê o artigo 10º, matou, né? E o Código Penal brasileiro prevê expressamente a possibilidade de combinação de leis penais. A gente acabou de ver lá atrás que não pode, não é? Ok? É isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Vou corrigir as provas agora e em breve estarei lançando-as. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma objeção, por favor, entre em contato. Um grande abraço, até a próxima.